Você vai ser meu tutor lá, você sabe, né? Meu padrinho lá, né? Na hora, bicho. Agosto a gente vai começar a botar quente. É. Pra janeiro, agosto, eu vou deixar agosto e janeiro só pra isso. Só pra fazer um projeto lá. Beleza? Eu vou fazer uma. Tu faz depois a. Mata pra gente? Fácil, nascer. Eu tô gravando, gente, pra ter sempre um histórico. Tá, eu agora gravo tudo, porque minha memória já não é a mesma. Eu tava gravando, tomando Sim. Aí tem logo censura. Tô repetindo. Tem logo censura. Eu vou ligar. Gente, inicialmente, eu vou dar um panorama do que está acontecendo com o projeto da SGDoc, né? Eu não sei até onde que a informação chegou e também nas últimas 2 semanas aconteceram muita coisa também, então coisas que eu tenho até que passar lá pro MEC também. Coisas boas ou Coisas boas. O que acontece? Existe uma grande necessidade do governo de fazer uma solução de GED do governo todo, né? E desde 2002 já vem essa demanda e muitos tentaram e não conseguiram, né? E nessa de muitos tentarem e não conseguirem, o TCU cai em cima do MPOG. Né? Olha, vocês têm que fazer o negócio acontecer, vocês têm, é necessário, pá. Sendo assim, o MPOG foi verificar onde que outros órgãos tinham uma ferramenta de gestão. O ICMBio não foi batido na porta, porque é meio ambiente, ninguém vê, tá? Ninguém imaginou que tinha. Depois fizemos o projeto do SGDoc, fizemos uma apresentação no CISP, onde o MEC ficou sabendo e outros órgãos, inclusive o MPOG. E aí o MPOG, vendo que nós estávamos avançados no projeto de gestão, pediram para que a gente publicasse no software público, porque eles já tinham uma demanda dessa. Fizemos, isso foi em agosto do ano passado, em novembro, há uma versão 3, que seria a versão que estaria sendo distribuída, ela foi concluída na parte do documento. E aí a gente fez uma reunião com a diretoria, com a alta direção do ICMBio, falou, se a gente colocar agora no software público, conforme a IN 01 de SPB, o órgão ofertante tem que dar suporte à comunidade, o qual não teríamos condições. Então colocamos o MPOG na jogada para ele fazer a parte dele, né? Nisso, vou apresentar para vocês, saiu agora em janeiro uma consulta pública sobre a contratação de um serviço de GED, tá? Onde, só para vocês terem uma noção, o valor é de gasto de mais de 10 milhões. O MPOG está querendo reservar para o projeto. O projeto, nessa procura entre o governo, tiveram 3 projetos que eles detectaram. O nosso, um que eu acho que é do CEP, não sei bem, e um outro é o e-processo, que não é todo free, que tem muita coisa proprietária, mas são esses 3 que estariam, que hoje atenderiam esse edital, né? Semana passada fizemos uma reunião com o pessoal do MPOG referente a esses
a esse cenário, né? Pedindo até para saber se a gente vai ter ele como vai ajudar ou vai atrapalhar, né? Então, o que acontece? O MPOG ele tem duas vertentes. Uma é a favor do SGDoc. A outra vertente é a favor desse processo. No entanto, a alta direção do SPB é a favor do SGDoc. Então, assim, com essa conversa que a gente teve nessa semana, ficou acordado da gente botar uma versão no SPB para tentar fazer com que, se a gente conseguir já publicar uma versão no SPB, esse outro processo ele sai, porque é proprietário, e aí a gente consegue trazer todos esses recursos para o SGDoc. Tá? Isso ainda é um plano, né? Esse é o plano que a diretoria, que a cúpula do projeto pensou. Onde é que vocês entram nisso? Para fazer esse edital aí, isso é uma consulta pública que vai até março, fevereiro. Entendeu? 5 de fevereiro. Tá. Eu estou fazendo um esforço de já publicar a versão que está na produção no software público. Não a versão 3 que vai ser distribuída. Mas Para ter uma versão lá. Para ter uma versão lá. Porque estando lá publicado, é só... Direciona para a gente. O que depois desse período, eles vão fazer licitação, contratar uma empresa, enfim, não sei como é que vai ser, mas existe um processo de desenvolvimento a ser adotado. Isso pelo planejamento. Isso pelo planejamento. Eles fizeram um processo lá que é o PSW, que é muito início. Tá? Juvenil. Uma coisa importante que eu venho batalhando desde o início é que qualquer sucesso para software ele tem que ser voltado à qualidade do produto final, ou seja, código. Por mais que o usuário não vê código. Então, arquitetura, código, né, que garante uma manutenção evolutiva sem impacto. Aqui no ICMBio a gente começou, as 4 fábricas, a desenvolver esse procedimento, utilizando o teste unitário. Onde chegamos aqui? Vou mostrar para vocês. Olha lá. Aqui não vai. Não vai. Então, antes mesmo de chegar a esse processo do SIST, do software, a gente começou a trabalhar nessa frente. Tá? O que adotamos? Uma ferramenta de integração contínua, JAX. Hoje,
temos pleno conhecimento de tudo isso aí, ó. Dos plugins que o Jenkins utiliza, vou mostrar. Esses plugins, eles vão debaixo do ent, que é o PHP Unity, PHP IND, PHP CPD, PHP CS, PHP Doc. Isso aí é para eu garantir a primeira coisa necessária para uma automação de teste, que é a padronização do código. Se eu não seguir aquela hierarquia, aquela forma de desenvolvimento, é impossível você automatizar. Quando for automatizar o teste unitário. Teste unitário e ainda teste funcional, que a gente vai ter essa próxima etapa. Então, assim, hoje nós temos, isso aqui é um ciclo que a gente faz, várias empresas estão desenvolvendo aqui conosco, tá? Aí elas submetem ao repositório, faz toda a validação e aí o resultado é mandado por e-mail para o gerente do projeto. Ah, tanto o código quebrou, o código tem funcionalidades que tem o código fixo, né? Tem lixo, tudo vai no relatório. Fora do padrão, tudo vai no relatório. Tá? Então ele funciona assim. É tudo isso aqui. Isso aqui foi um trabalho de 3 meses que, na época que eu estava como chefe de desenvolvimento, conversei a alta direção de contratar um cara para ficar só estudando isso aí. Então ele pegou, sentou na cadeirinha e falei, ó, você vai aprender, na época não era Jenkins, era Hudson. Você vai aprender isso aí, tudo como se faz. Mas eu não quero que você aprenda a instalar, eu quero que você aprenda por dentro. Você fica. Aí ele aprendeu, fez todos esse ciclo funcionar. Aqui é um exemplo de teste com que é trígono. Para fazer um teste que ser garantido tem que ter 3 testes, né? Para validar. Isso aí o carinha de teste explica para vocês que não é o ponto. Aquele é um dos gráficos que aparece, a questão dos possíveis bugs, e ele mostra aonde a linha que está com aquele problema. Tá? E aqui a detecção de código, CPD. Isso aqui é para diminuir a questão numa futura manutenção, vai o programador naquela função que nunca gasta depurando uma função que nunca vai, né? Então isso é importante para resolver isso. Isso aqui é um estilo de codificação que ele diz como é que a formatação tá? Tem uma definição de quantos caracteres por coluna, a variável, como é que ela faz, como é que você faz uma função, como é que é a definição qual é o padrão de nomenclatura de variável, de função, como se declara o método, qual é a documentação necessária antes de um método, eu tenho que te dizer a classe, para que serve, Tem toda uma metodologia de desenvolvimento, né? Isso. Tá? E aí o PHP documento, que não é esse aí, essa ferramenta, é um outro que a gente está usando, gera o código, a documentação do código com as classes, até a hierarquia das classes, diagrama de classe, tudo bonitinho. Muito legal. Tá? Aqui ele está mostrando o tanto que você está testando as linhas. Né? Então eu testei efetivamente todas as linhas. Então está 100% cobertura do teste. Cobertura. Tá? Esse é o painel do Jenkins. Tá? Ele foi todo customizado, configurado para ter essa carinha, tá? Conforme você faz o painel do jeito que você quiser.
Isso é o que o nosso gerente de projeto vê. Toda vez que ele tem uma entrega da fábrica, ele verifica que a última build tem 3 agendamentos. É de manhã, meio-dia e à noite. Tá? O que acontece? O Jensen vai lá no SDN, teve alteração, ele faz o teste. Se quebrar alguma coisa, manda e-mail para o desenvolvedor ou para o gerente de projeto. Tá? Depende de como está configurado. Aqui a cobertura de teste, tá? Então nesse exemplo ali tem só 18% dos metros estão cobertos. Tá? Beleza. Vou mostrar um outro carinho aqui para vocês que a gente fez. Nós começamos a fazer uma arquitetura chamada CEAL, que ela, na verdade, era de ser independente e garantir que a arquitetura fosse utilizada. Porque qual é o problema que a gente vê? O programador ele pode fazer do jeito que ele vê. Isso é bom, isso é ruim. Então a gente criou um padrão, que demos o nome de CEAL, que a arquitetura seria exatamente aquela. 4 camadas, onde aqui pegaria as informações, tá? A forma disso eu posso até, a gente depois faz só para vocês verem como que funciona. Então criamos esse documento de arquitetura, onde mostra como que funciona, como isolar as frameworks, as bibliotecas, tá? Aqui é um diagrama mostrando a visão, como é que das camadas. Então a gente agora começou a ter então um padrão de arquitetura, certo? Além disso aqui, aí fizemos esse modelo MVC mais business, tá? E aqui é o que eles fazem no VO, comunicação com Value Object. Então a comunicação entre as classes é sempre Value Object. Por que isso? Um vai fazer um array, o outro vai tratar o programador vai tratar como um vetor, um string, e aí vira uma bagunça na hora que a gente vai tentar juntar soluções. Então a gente adotou VO, que também tem outro nome aí, que eu não lembro mais. Tá? A triangulação de teste é aquilo que eu queria falar, lá no início, que tinha, para você garantir que um teste é válido, eles fazem triangulação para garantir. Tá? Beleza. Fizemos isso, tivemos ainda que criar uma outra coisa. Guia de codificação. Tá? O arquiteto aqui pegou as definições de melhores práticas, né, e juntou nesse documento. Tá? A forma de como que vai estruturar os aplicativos, seguindo já um padrão também, para garantir a portabilidade. Tá? Ele segue o padrão lá no caso da 926. Isso. Tá? O código, tem uma wiki dizendo como que é o código, a editação. Fizemos até tem alguns... O
o Eclipse e o NetBeans já tem um arquivozinho que você pluga nele e já formata do jeito que é a regra. Tá? O padrão é Camel Case, né, que é a Zend. E aí tem tudo, tag de abertura, explicando como funciona. Isso tudo tem um documento detalhando, explicando como que é o padrão de codificação, como que é a licença. Aqui essa licença é para botar no software público, né? Então é necessário. A gente começou a trabalhar com namespaces. Explicando tudo, então a forma de fazer um for each, um try, que isso é importante na validação de teste. Aí eu garantir que o código... Validação de código e qualidade de código. Isso. Na hora do Jenkins ele detecta. Perfeito. Tá? Vocês querem como é que funciona? Opa. Beleza. Então chegamos aqui. Essa é a maturidade que hoje o ICMBio quer passar para os outros órgãos. O MEC é um que também vai se beneficiar com isso. A ideia é que a gente faça esse cara que a gente pagou para 3 meses ali, ele aprender, mostrar, configurar o Jenkins, ele passe para alguém do MEC, assim como os outros órgãos que também entrarem no projeto. E isso aqui é a metade de um caminho que foi planejado há 3 anos atrás, porque acreditávamos que um dia o governo ia juntar esforços entre os órgãos para desenvolver o mesmo produto, contratando várias empresas, enfim, seguindo um padrão. Hoje o MPOG ele tem interesse de adotar esse modelo que é absorver para botar no edital de contratação. Então, o modelo que a gente vai fazer Colocando aqui esse modelo, consequentemente, vai para lá e vai ser o que vai ser contratado para dar suporte no nosso projeto. Esse ponto é a metade, porque aqui só é qualidade de código. isso. Nós ainda temos 2 ferramentas que estão instaladas no nosso ambiente, tá, que a gente já criou, mas temos que fazer o mesmo trabalho de adquirir o conhecimento no mesmo nível que a gente adquiriu do Jenkins naqueles requisitos de código. Só que agora de funcionalidade. Navegando na interface, né? A ferramenta que a gente estudou é o Selenium. Tem uma interface do Selenium que faz a criação dos scripts. Deixa eu ver aqui se eu tenho que mostrar. Não sei se vocês já conhecem. Já conhece o Selenium? Não. Eu nunca trabalhei com ele não, só Fala. Nunca brinquei com ele não. Cadê o Selenium? Vocês já usam aqui? Não, essa parte é que não usamos. Essa Vocês que não trabalham usamos. só abordagem em cima de código de teste que vocês fazem, só a parte de teste unitário. Isso. Porque o que acontece? Falta no caso os testes funcionais, não funcionais, testes de Integrar, cargas, integração. Isso. Tá? O que acontece? Na verdade, quando a gente começou a estudar, a gente percebeu que até para fazer o teste funcional do Selenium, você tem que ter um padrão de codificação. Tipo, você tem que seguir W3C. Se você não seguir W3C, você dançou. Se você usar alguma tagzinha diferente de HTML que não tem W3C, dançou. Porque o Selenium ele só é compatível, ele só garante as tags W3C.
Então, todo aquele serviço, toda aquela arquitetura é exatamente para também garantir a utilização do Selenium. Entendeu? Não uso de frame, uso de como que você vai tirar as camadas, a parte de HTML fica no canto, a parte... Tá? O Jenkins ele já tem até um script, assim como ele tem a validação do código PHP, ele também tem uma validação com código de HTML e de JavaScript, que também podem ser colocados. Tá? O maior problema que nós temos, inicialmente a gente começou a colocar isso para as fábricas, e a alegação das fábricas era que ninguém cobrava isso. Então, o objetivo de se colocar esse método no processo de desenvolvimento do MPOG é que agora vai se tornar obrigatório. Então, as fábricas que não sabem desenvolver vão ter que aprender a desenvolver e seguir aquela metodologia e daquela forma, garantir aquele cobertura de teste. Unitário e com Selenium também que a gente está fazendo. O Selenium é integrado no Jenkins também. Aí ele trabalha junto com o PHP Unit. PHP Unit vai ter um plugin dele que é do Selenium, que vai fazer todo o processo. Tanto de plantação do teste funcional. Das telas, ele vai testar cada tela. Se você tiver campo a mais, campo a menos, trocar nome de campo, ele vai detectar os close e os que não. E realmente de regra de negócio, ele vai te dar testando a regra de negócio, por exemplo. Faz um teste da tela lá do caso de uso, aí ele vai fazer uma parte de teste, vai funcionar junto com os. Ela vai ser rodada toda vez que vai mandar para produção. Se essa tela não estiver de acordo com o que foi testado por uma pessoa humana, ela vai falhar. Perfeito. Vou tirar campo, mudar. Ainda estou querendo me enganar. Quando a regra de negócio mesmo, a combinação, por exemplo, os campos continuam no mesmo formato, no mesmo local, do mesmo tamanho, na mesma estrutura, porém o conteúdo que esse campo, o conteúdo desse campo aqui, que já é uma regra, não está sendo validado ou não está de acordo com a especificação do requisito feito pelo quem vai utilizar o sistema. Eu não sei se o Selenium chega nesse nível. Então, chega no nível de você explicar para ele o que ele tem que fazer, né? Mas nesse nível eu acho que, não sei, eu não então, conheço o Selenium, mas eu duvido. De cara eu duvido. Entendeu? O que eu pensei para resolver esse problema, né? Na verdade, você, todo o fluxo de integração contínua, na hora que ele vai botar aquele teste inicial dos códigos, a próxima etapa é fazer o deploy da ferramenta. Certo? O banco vai estar limpo. E aí, as informações que você está inserindo, exatamente são informações que garantam que as regras sejam validadas. Eu vou mostrar para vocês como é que... Eu acredito que esse vai ser a forma, eu não sei. Quer dizer, estão me falando que eu vou fazer uma migração que não... Qualquer coisa é você colocar todas as regras no sistema, tem todas as telas, a gente vai entrar pelo sistema que vai validar todas as regras de negócio, regras do sistema e vai jogar no banco de acordo com as regras definidas. Isso, agora no banco. Outra coisa é eu jogar aqui no banco e aí esse front-end aqui entender que está correto e tá. Eu vou te falar para você, pelo tempo que eu tenho de desenvolvimento, isso vai dar pau. Pode ser a ferramenta que for. É isso que eu quero entender. Eu quero entender, sabe, ver a estrutura de código, né? De teste de código. E quero ver, eu sinceramente não conheço o Selenium, eu preciso mergulhar no Selenium para entender se ele faz esse nível de validação, de funcionalidade de regra de negócio. Se o sistema está realmente executando dentro daquilo que foi definido, só isso. Para ser bem simples. Eu não sei se o Selenium faz isso para a gente. Como é que a gente configura ao ponto de falar, roda aí, filho, veja se a funcionalidade está legal. Porque aí eu preciso ter massa de teste para que isso ocorra, etc. Mas também tem o teste de massa de teste, que é o teste de banco, né?
de carregamento de carga, também tem. Sim. A minha preocupação... Só que não é o Selenium, é o teste PHP. A preocupação, né, do projeto é legal. É que tenha um padrão, né, tenha uma metodologia e que se desenvolva essa metodologia. E aí isso facilita a gente automatizar alguma coisa no nível de teste. Eu não sei se isso alguma coisa vai ter como ganho tendo essa estrutura montada. Eu só não sei se eu vou ter condições de validar todas as... Por exemplo, o Mac é assim que funciona o Mac, por exemplo. Não sei se todos os órgãos funcionam do mesmo jeito, duvido. Mas é assim que funciona o Mac. Então, o Mac é assim, sabe? Bom, então a gente tem que ir lá no código, implementar a regra de negócio que o Mac precisa. Aí eu não sei se esse Selenium vai falar assim, Selenium, não, minha regra é essa, valida para mim. Essa é a minha dúvida. Entendeu? Se não vai ser necessário o ser humano pegar o requisito, desenvolver os casos de teste, e esse ser humano verificar, né? Verificar se, de acordo com as informações de input, o resultado foi aquele. O Selenium vai fazer isso? Vai substituir o ser humano? Não. É isso, eu não queria Claro, chegar. não vai substituir porque você precisa exatamente fazer o planejamento dos testes que vai ser a estabilidade dos negócios. Exato. Isso não é saber. O que ele Então, vai utilizar o Selenium vai automatizar o quê? Um teste Mas, por exemplo, um teste de regressão. não, mas olha só, o Selenium ele faz o seguinte, o ser humano vai lá e fala assim, ó, esse campo é obrigatório, esse campo também e esse aqui. Ele trabalha com o processo de filmagem, correto? De filmagem. mais ou menos. Tá. O processo de filmagem aí é o que o Fernando está comentando. Tá? Ele mencionou ao final. Inicialmente vai ter que ter executado, haver a execução dos testes funcionais e não funcionais pelas pessoas, estabilizar a aplicação. A partir do momento que ela está estabilizada, você vai gerar uma versão. Gerou aquela versão, homologou aquela versão, ok, fechou. Está fechado o pacote? Aí sim nós vamos entrar com o Selenium para poder efetuar o quê? Toda a filmagem e a gravação das testes funcionais e não funcionais. Aí. Você vai gerar essa massa de teste baseado em todas as regras que foram criadas e baseado nisso você vai gerar essa massa, vai alimentar a filmagem que você fez via Selenium. Se for uma ferramenta de funcionalidade, execução de teste funcional ou não funcional. Ok. Feito isso, você fez um pacote. Dentro do Selenium, imagino eu, que você deve ser, porque eu não conheço. Versionar esse aqui bonitinho. Isso. Aí quando houver uma manutenção... Você vai associar também aos testes unitários que você possui, certo? Então, o Selenium vai poder disparar até esses testes unitários. Mas assim, a partir do momento que a aplicação esteja testada, estabilizada e homologada. Porque senão vai ficar aquela coisa. Acabei de mexer na funcionalidade A, atendendo a regra de negócio, inserção de um novo campo. Não é a filmagem que eu tinha feito, que eu havia feito pelo Selenium. Então eu vou ter que voltar a alterar o script lá dentro do Selenium para poder modificar. Se for feito alterar de acordo com a manutenção que foi dada lá. Então, altera esse script aqui. Ok. E agora, execute para que a gente garanta que essa alteração, essa manutenção que foi executada, não afetou em ponto algum do sistema. Exatamente. É isso aí. É isso então, aí, o Selenium. Aí você vai utilizar o Selenium para isso. Mas tipo assim, ó, criei uma nova funcionalidade. Entrei uma nova funcionalidade do sistema SGDoc. Eu tenho que a versão 2.1 e eu vou gerar a versão 2.2. Essa versão 2.2 alterou em quê? Mexeu em quê? Ah, foi só simplesmente a criação de uma nova funcionalidade. Eu tenho um tratamento aí. Eu tenho um tratamento alfa para o documento e agora eu vou poder fazer um novo tratamento para aquela documentação. Sei lá. Dentro do sistema SGDoc eu também não conheço as regras. Mas enfim. Aquele único pedacinho ali foi a única coisa que foi mexida, correto? Então eu vou disparar o Selenium. O Selenium vai garantir que toda aquela modificação que foi feita não afetou aquela nova funcionalidade. Aquela nova funcionalidade não afetou. Aí ele vai alegar, ó, tem erro A, B, C, D, E, F, G em todas as coisas. Vou executar o teste unitário. Ah, classe A, B, C, D e tal apresentou os defeitos. Então aí você vai ter a visão do impacto que aconteceu em cima daquela manutenção. E aí você vai executar os testes funcionais
dessa nova funcionalidade e vai executar de novo o Selenium até chegar na estabilidade da aplicação de novo. E aí você vai ter que fazer uma nova filmagem e congela e vai gerar. e deixa lá versionado. Houve outra manutenção, foi o mesmo processo. É isso que é o processo, se for uma ferramenta de filmagem, né, no caso. Se for uma ferramenta de filmagem, você lembra? Eu imagino que sim. Também creio que seja. Então é uma ferramenta para poder garantir o teste de regressão. Suponhamos, nós vamos chegar num nível do sistema, pelo que eu entendi. Mas qual que é o teste que a gente está procurando? O de vocês aqui? Qual é o teste de regressão que a gente está falando? O que a gente está procurando? A minha visão é que vocês estão procurando os testes funcionais, não funcionais, performance, carga e estresse. É o que eu imagino. Tá, e a de regressão está em que nível isso aí? O regressão vai garantir que eu possa executar esses daqui. Isso tudo? Exato. Ah, então tá. Porque é o seguinte, pelo que eu estou entendendo, um sistema que está com uma previsão de 10 milhões não é um sistema pequeno. Já começa por aí, tá certo? Quando nós chegarmos daqui 2 anos de desenvolvimento, que não vai demorar um ano só, 2 anos de desenvolvimento, na hora que eu chegar lá na ponta, que eu tiver que desenvolver um sistema, uma funcionalidade gerencial do sistema lá, Eu vou ter que testar tudo novamente. eu vou ter que executar tudo de Selenium. novo. Então, é isso aí. É isso mesmo. Então a ideia está alinhada. É isso aí que é o desejo. Porque o maior Não é desejo. É o que vai acontecer. Tem que ser isso, senão a gente não consegue. Porque o maior problema é quando acontece o seguinte, faz uma coisa, põe lá, um outro módulo que não teve nada a ver deu pau. Esse é o Selenium. Se você olhar que o Só, Selenium não elimina que a equipe de teste receba um documento atualizado e desenvolva todos os casos de teste lá no teste link, que seja, Sim. tá certo? E execute manualmente para que eu consiga estabilizar aquela parte do sistema, igual ele falou. Aí volta o que ele falou. Agora, aí também é uma outra coisa que também você já viu do teste link aqui. Né? Então assim, o teste link ele já foi ele foi colocado aqui exatamente para fazer esse papel de planejamento dos testes, fazer os casos de teste. Guardar os switches de teste, bonitinho lá, perfeito. Tá? O teste link também Eu acho que eu ainda não vejo como vejo como substituí-lo. Não, o teste link é perfeito. Eu não vejo como não ter alguém que fique. Mas a gente tem que fazer o esforço de que as pessoas elas envolvam a inteligência na qualidade dos testes suíte e não na questão de execução. Deixar isso para o Selenium. Não, então o que acontece? Só, eu acho que são coisas diferentes. A partir do momento que um ser humano que tem conhecimento de teste, que tem conhecimento de sistemas, pega uma documentação e ele vai desenvolver, aí a intelectualidade que você ia falar e não falou, a intelectualidade e a visão de teste para desenvolver todos os casos de teste e gerar um suíte de cada um. Isso. Se isso for bem feito, e nossa equipe muito bem qualificada para fazer isso aí, se isso for bem feito, o Selenium vai rodar bem feito. Se não for bem feito aqui esse nível, não tem jeito. Então o ser humano tem que estar nesse ponto aqui. Né? Nesse ponto aqui, desenvolver todos os suítes e testar as funcionalidades e dar o ok para cada, sei lá, não sei se está desenvolvendo caso de uso. Esse caso de uso aqui foi através dele que a gente desenvolveu essa gama de casos de teste, gerou esse suíte, caso de uso 1, suíte teste 1, está lá guardado, tá beleza. Tá certo? Então eu validei o caso de uso e executei. Deu erro, conserta, opa, versionei, tá legal. Aí ele de novo lá no ciclo que ele falou, teve alguma manutenção, ele puxa esse suíte, Selenium, roda para mim. Não vai ser mais eu. Por quê? Não vai ser mais o ser humano, entendeu? Uhum. Mas inicialmente eu não vejo outro caminho a não ser análise de documentos, seja caso de uso ou requisito, geração de casos de teste, versionamento lá no teste link, testes e ok. Ok, versionou, a última versão está legal, vamos embora. Cadê o próximo? Aí, isso é uma esteira de desenvolvimento. Me entrega um documento validado, eu desenvolvo esses casos de teste e dou ok. Vamos embora. No final vai ter o quê? Tudo testado, né? Tudo filmado. Aí a gente consegue ter uma velocidade de manutenção, que é o que você quer com toda a estrutura que você montou lá. Então eu terei isso, o teste unitário já valida toda a arquitetura, a estrutura, blá, 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 blá. Cai para a gente
Opa, alterou o que? Isso, alterou o script, roda. Não precisa pegar todo o teste manual fazer. Então, o trabalho inicial, ele vai ter que ser feito. Para que depois a gente tenha uma velocidade de manutenção. Você precisa fazer sobrecarregar mesmo os testes. Exatamente. Fazer Então, testes e testes. O Rafael, Quando terminar- essa esteira que ele falou aí, isso aí a gente já tem montado. Aí, por exemplo, continuar no que caso de uso está fazendo, esses Teste, quatro, não, já não tem mexer, já porque já foi parou exatamente esse nível, testado, já cansou já de testar. Exatamente. Aí tem Os até aquele casos de negócio, uso por exemplo, tem 10 canos, atualizados. 3 Isso é obrigatórios, uma 3 não, pergunta? tal. É. Isso é o programa, o tester que vai definir. Aí pode fazer 10 testes. Quando ele testa, ele é a mesma coisa que ele abrir o sistema e testando, e você vê Exatamente. pode mandar ele lento, É, mandar ele você lento, vai. dá pra ver ele tipo, trabalhando na mesma coisa que o mesmo que teste assistir um filme fez. pornô, vai lá, É. tesão, terra. É a mesma coisa. Filmagem. A filmagem. Mas filme pornô todo mundo sabe o que é, né? Beleza. O Silvio fez uma pergunta, só para eu falar para todos, né? Repete aí, cara. A preocupação é o seguinte, com relação a isso que o Fernando citou. Aí, essa esteira hoje, né, de criação dos casos de uso, validação de toda a documentação, a validação de cada um deles, os testes, né, e a confirmação do resultado. Isso já existe catalogado dentro da ferramenta do teste link para todo o sistema da SGDoc. Catalogado? Isso. Ele não está catalogado no teste link. Porque agora eu vou contar ali, ó. Olha quantas versões do SGDoc tem. Agora eu vou contar uma historinha para vocês. Isso aí virou uma versão só. Vai virar uma versão só. O que acontece? Há 4 anos atrás, a gente começou com o SGDoc 1. E, paralelamente, começamos a contratar as fábricas para fazer a parte eletrônica. A documentação do eletrônico, a gente tem todos os casos de teste, mas em papel. Na época que eu quis que a fábrica utilizasse o teste link para produzir. Mas a fábrica, em função de, nós somos fodões, ICMMI nível 3, nós temos um processo. E aí a direção falou assim, bom, se eles estão garantindo que sai do jeito deles, vamos deixar que saia do jeito deles. Então eles não utilizaram o teste link. Mas está no Word, pelo menos. Está no Word. Porque está só em papel é complicado, mas está no Word. Tá no A Word. gente pode ser passado por teste link, é um trabalho, mas não é um trabalho tão complicado. E está atualizado. E está atualizado. E isso é o mais importante. Está atualizado. Porque esse é o processo dele. Mas esse é o SGDoc eletrônico. Então veja que o SGDoc eletrônico era para estar pronto pela fábrica em dezembro de 2011. Não ficou. Eles estão começando a entregar alguns módulos agora do eletrônico. O planejamento que a gente adotou entre os módulos do SGDoc e o SGDoc físico, eles são complementares. Então, já que eles não entregaram tudo, entrega o que eu posso utilizar no projeto do SGDoc 3. O que eles recém-entregaram é a criação de minuta. Tá? É um módulo de minuta, onde o cara faz o documento dentro, sem ser no Word, na própria interface. Tem uma validação de redação oficial, todo segue um padrão. Os metadados necessários para que se caracterize um ofício, memorando, porque legalmente esses padrões, esses metadados são necessários para se caracterizar. Então você corre hoje muito, se você olhar muito ofício, ele não tem caractere, não representa um ofício. Dizer ou escrever ofício não quer dizer que seja ofício. Para ter um ofício tem que ser. Tem toda uma regra Tem que bastante ter uma. fechada. Tem que ter informações mínimas para se caracterizar. Então isso a gente já consegue. Isso a gente já consegue então na minuta fazer isso. Semana passada a gente conseguiu a applet do CERP, né, para fazer a validação. Então a gente já vai acoplar
nessa minuta, tá? E aí vai possibilitar dos chefes já produzirem documento eletrônico e tramitar, né? E aí o que acontece? Ele vai, ao salvar, ele vai armazenar, como o resto do SGDoc eletrônico não está pronto, ele vai salvar no SGDoc 3, que é o que nós temos hoje na produção. Certo? Errado. Não, cadê? Esse aqui é pra gente, é muito importante, e é por isso que a gente está aqui, a gente, além de entender essa infraestrutura que você colocou aí, arquitetura, metodologia de desenvolvimento, etc., a gente entender, para teste, entender negocialmente como é que funciona o sistema e o que é que a gente tem hoje. Você falou produção, por isso que o que é que existe em produção que está funcionando e o que é que vai ser passado para a gente. Então, esse paralelo. Esse entendimento. Esse entendimento. Essa composição. Não, mas assim, você não tem nada desenhando, não, para mostrar esse qual entendimento assim, ó. Não, então, quem aí o que compõe que... essa versão, então, quem vai ser. Não, o que acontece? Eu fiz aqui... Mas a gente vai testar, precisa de documentação. Não adianta. O que a gente já tem entender o pronto? sistema. O que a gente já tem pronto para testar? No final. Não, eu vou calma as aí. modificações. Só não vou explicar para No vocês. final das contas, os caras que mais entendem do sistema é quem testa, porque ele vai no detalhe na hora. Então, o que acontece? Então, vocês perceberam, o que eu queria colocar para vocês é que, assim, há 4 anos, um doido tomou várias frentes. Não vai falar que é tu não, né? Não, é um outro doido aí. É um outro doido, entendi. Bateria da placa. Eu não trouxe aqui é tranquilo. Tem mais 15 minutos aqui. Ô Carlos, busca lá pra mim, cara. O quê? O cabo de energia que tá lá na minha mesa. Ah, agora eu comecei a entender sua função. Tá? Minha mesinha. Não, energia não, só energia. Tá? Só energia. Coração, olha. O que acontece? Então, a gente fez várias frentes de versões, certo? Trabalhamos agora na versão 3. A versão que está na produção é 2. O que difere da 3 para 2? A 3, ela foi refeita, né, uma camada ali, que foi para adequar a documentação para se publicar no SPB. Questão de botar licença, questão de parametrização, questão disso. Do SGDoc. Do SGDoc. A execução que foi feita até a versão 2 do SGDoc foi somente testes unitários ou houve também testes funcionais e não funcionais? O 2 não tem teste unitário. Tá na marra lá. O eletrônico tem. Tá, mas vamos eu só quero que vocês entendam. O que tem para eletrônico? Eu entendi o DOC eletrônico. Porque assim, se fosse passa pra gente agora, vamos começar a testar. É o 3. É o 3 e o módulo do 4. Tá. Essa 3 entendeu? E o módulo tem do eletrônico da minuta. O DOC eletrônico vai vir pra gente também? É o conjunto tudo. Tá, então nós temos que ter, teoricamente, nós teríamos que trabalhar em cima do SGDoc e do DOC eletrônico. Isso. O DOC eletrônico, eu não estou nem muito preocupado. Não, tudo bem. Porque a gente só está querendo entender isso aí. o tamanho do duas nosso frentes. aí. O que é... Tá, DOC eletrônico e o SGDoc. É que ainda tem uma nova versão que é o objeto de trabalho, entendeu? Que é a versão 4 ainda. Não. A versão 3 é que ainda já vamos trabalhar no 3. Vamos trabalhar no 3, mas tem ainda uma versão Tem uma 4 outra que é a Impose. Beleza. Que ainda tem a mudança de banco, entendeu? Tem a parametrização de regras. Sim, isso já está na 3. Está na 3, né? Isso está na 3. Tá. Eu estou entendendo que a 3 vai ser o nosso foco, O depois 3 vai evoluir para vai 4. ser isso. E o DOC eletrônico. Beleza, então nós temos o SGDoc e o DOC eletrônico. O SGDoc 3 e o DOC eletrônico, que é aquele módulo que você está mencionando aí. O SGDoc não houve teste. Até hoje. A versão que você tem hoje. Botava Não digo nem automatizar. Não, teve Teste teste. discussão de testes funcionais e não funcionais somente. Teve. Aquele lá Mas era o exploratório. O cara entrou lá e clicava em tudo quanto era botão que vinha na frente. É o que acontece, né? Mas foi gerado os casos de teste. Não. Então, Então, exploratório. é empírico. Exploratório. Esse eu não considero É teste. o teste exploratório. Ok. Você tem a versão 3. Uhum. Na versão 3, você tem a documentação de todas as funcionalidades do sistema hoje atualizado? Só o manual.
do usuário. Você não tem definição de regras de negócio. Tá. Caso de uso, vamos falar assim. Vamos lá, tá, vamos Caso de uso do SGDoc. Vamos colocar o Não, a dedo gente lá só quer saber o... do câncer. Eu vou Só quer saber. Você entendeu o que eu tô querendo falar? Sim, eu vou mostrar para vocês o que eu tenho de documentação do físico de regra. Agora, porque o que acontece? Porque o SGDoc, alguém sentou e falou assim, o SGDoc é para um cliente final, certo? Ou a gente está fazendo uma solução para tentar falar assim, olha, nós temos essa solução aqui, é isso? Não. Tem um cliente final, então. Tem um cliente final. Esse cliente final definiu as regras que ele quer para colocar no sistema. Só que aí eu tenho que... Aí, ele vai contar tá a história. escrevinhado em algum lugar? O final seria o próprio ICMBio. Aí, a partir dessa necessidade que existia no governo, no Poder Executivo, eles viram a possibilidade de lançar isso para vários outros clientes. Eu estou dizendo assim, Então mas tem um cara que falou assim, escreveu a parada. as regras... Aí o seguinte, eles seguem as regras do Instituto de... Eles seguem as regras do governo. O governo já editou uma normativa a respeito de gestão documental. Entendeu? É eletrônico. Então, eles seguem parte do sistema já tem essa configuração. Eu vou queimar, né? Então, é o seguinte, eles tinham uma ideia, né? Nasceu no governo um procedimento que deveria, todo o trâmite de documento deveria ser eletrônico, então criou-se uma normativa, entendeu? Então isso está normatizado e eles seguem basicamente essa normativa. Assim, eles estão em discussão, esse grupo trabalha justamente para aprimorar isso e levar o entendimento de todos sobre essa normativa. Sim. O que vai... É o que ele está falando, exatamente Isso eu entendi. do ponto crucial. É aquilo que ele vem falando, inclusive. O ponto crucial é que documentação está disponível para a gente. É isso. Então, o primeiro trabalho nosso, técnico, eu tenho trabalho de gestão antes, mas o primeiro trabalho técnico é a avaliação da documentação. É isso. Se ela realmente atende, ou se ela possibilita a geração de casos de teste, ou se ela deixa dúvida ou não. Então, sabe, esse aqui é para Porque o que acontece? Eu estou falando cliente final, porque sempre é assim, a gente trabalha na área de TI, nós sempre somos meio. Né? A gente está trabalhando na ponta inicial, ponta final. Ponta final é o cliente que fala assim, eu quero colocar isso, isso e isso. Por que você quer isso? Porque está na normativa definida pelo governo, Scrubbles. Essa quer escrever desse jeito? Aí ele vai escrever lá, ele vai pedir a forma. Por quê? Porque é ele que é o cara responsável em relação ao entendimento daquela documentação. Não tem importância. Vai ser, vamos ter que aprender a documentação? Óbvio que sim. Eu estou dizendo assim, ele é o cara que fez a interpretação inicial da regra, da instrução normativa. E não tem importância se tem links, né? Não tem importância se tem links, olha, esse regra é por causa de tal coisa, não sei onde, papapam. Não tem importância. Eu Mas acho tem um que documento quando que fala nasceu, isso. nasceu dessa forma, entendeu? Nasceu o desejo aqui do CMBio de fazer o seu controle. Aí saiu o sistema, assim, me corrija se eu estiver errado. Não, mas eu vou contar a historinha. O que aconteceu, para vocês dizerem que eu não estou mentindo, lá em... Olha lá, 27 de 9 de 2011. 2 anos atrás. Nós pensamos exatamente o que seria o SGDoc. Aí tinha um doido lá atrás que falou que ia fazer um sistema tão bom que ia ser distribuído no governo todo. Uma parte não acreditou, a outra parte de dois doidos na instituição acreditou. Né? Eu até acredito até hoje. Né? Graças a Deus. Evoluiu a loucura. E aí o que acontece? No final, então toda a documentação, tanto eletrônico quanto em físico, e até a comunicação dos dois, está tudo aqui documentado. Legal. Perfeito. Tá? Só que o que acontece? Era para a fábrica fazer os dois sistemas. E aí a fábrica disse, eu não dou conta. Porque eu tenho um nível de qualidade e tal, eu preciso garantir e tal, não consigo só fazer o eletrônico. Então o eletrônico, os módulos do eletrônico ficou para a fábrica e o físico ficou para a gente fazer internamente. O que acontece? Nós temos as regras tudo documentadas. Do eletrônico. Do eletrônico e do físico. Tá?
Só que a interface, eu não sei se vocês precisam da interface. Teste não funcional. Interface do teste, porque o que a gente fez? A gente pegou as regras e fizemos um SGDoc atual que está na produção. Então vamos pegar aqui um trâmite rápido, né? Vou pegar esse aqui. Então lá tem um fluxozinho dizendo regra 1, regra 2, babá, né? Aí tem os campinhos aqui, certo? E aí, deixa eu ver se eu pego uma interface. Vou falar que a interface front-end está igual ao documento. Exato. Cadê a interface? Senão não tá aqui. Não, a interface aqui ela está igual ao documento. Mas a aplicação que hoje está, não. Não pega. O documento está atualizado. Mas é porque, o que acontece? A gente não evoluiu de 2011. Você viu que eles fizeram a primeira entrega, e ela estava prevista, essa empresa foi contratada em 2010. Entendeu? 2010. Então, de 2010, foi em novembro de 2010 até novembro de 2011, eles chegaram e documentaram tudo, mas não codificaram nada. E lá no início estava previsto para final de 2011, o sistema todo. Pronto. Como tinha um doido que chamavam de mãe de Ná, dizendo que o momento ia chegar, que eu fazer o sistema, fizeram o seguinte: vamos fazer o físico internamente e vamos deixar o eletrônico para a fábrica. Pegamos e fizemos internamente. Desenvolver. Tá? Já tinha um SGDoc desde 2009, um SGDoc aqui. Então, só que ele não fazia tudo que nós queríamos. Na verdade, a gente até pegamos esse SGDoc, que era para atender uma coisa só, que era só para ser documento, e transformando ele tudo que deveria ser. Hoje ele faz tudo que tem que ser feito o SGDoc físico. Mas nós tivemos que ficar trocando o carro, ele andando. Então a gente não podia tirar as interfaces para trabalhar igual das interfaces, fazer com que seguisse a arquitetura da fábrica, que tivéssemos usando o teste unitário. A minha vontade era essa, mas eu só tinha um programador. Mesmo assim, vamos lá. Pegamos as regras e fizemos. Então assim, conhecimento está todo em regra. Se você pegar a tela lá, eu quero pegar a interface, só para vocês verem a interface. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Explicação. Então, A gente já está entendendo o tamanho do trabalho. É o problema. Eu acho que eu Pode achei ser esse o tamanho do problema, eu preciso saber, a gente tem que saber o tamanho que Eu achei que você falava outra coisa. Eu pensei em outra coisa, mas Mas aqui aqui está gravando na É que frente, não meio de tem frente. frente, é o problema. Eles não Para nós, precisam, a não. documentação desatualizada. não, a documentação ela não está desatualizada na questão de regras. Mas de front-end. Todo conjunto de regras ou algumas regras Não. podem não estar na documentação? Não. Todas Todas as regras todas estão estão lá. O que não vai bater é a interface de caso de uso que tem a tela dizendo que é para Não, ser não, A, não. B, C, Não, e então, vai estar do outro formato. Não. Mas a regra que está lá, ela É. está lá. é a que está no sistema. É o que está no sistema. A regra não foi alterada ainda. Assim. o fluxo do caso de uso está atualizado? Fluxo de caso de uso. Esse é o mais importante. O front-end a gente já entendeu que ela não está atualizada. É. As regras Vamos iniciais pegar estão um aqui. Agora, Vamos- o fluxo, os passos que estão no caso de uso, o fluxo que está no caso de uso, O fluxo alternativo. corresponde ao que é o sistema hoje, não é o que está. Vamos ver na Interface, prática aqui. Vamos Isso é ver o na mais prática. importante, na verdade.
Porque as telas a gente pode. Mas esse aí, se tiver desatualizado, vira um cão. É, porque aí a gente vai virar e vai perguntar. Ó, vamos pra pegar você aqui, ó, cadastrar comentário, que é uma coisa simples. Né? Vamos ver como é que tá lá e eu vou entrar na aplicação, na produção e já vou ver. Só volta no histórico ali em cima, rapidão. Nada é tão... Aí. Bom. Março de 2009. Isso é bom. 2009, isso. Está funcionando. Esse detalhe. É isso mesmo que eu queria ver. É isso que eu queria ver. Ó, e o caso de uso inicia quando o autor solicita o cadastro do comentário. Então vamos lá na aplicação. Ó, gente, eu nunca fui testes, ouviu? Então se eu falar alguma coisa Não. Relaxa, Não, o que a gente está querendo entender é porque é o seguinte, se o fluxo do caso de uso estiver ok, a gente apenas considera a interface, porque a gente vai basear em cima das regras negociais do fluxo de execução. Beleza. Ó, então aqui, eu acredito que... Então aqui, ó. O trabalho, que vai dar um trabalho atualizado, Sim, com certeza. mas é um trabalho que é Possível bem de ser menor. Possível Porque de ser feito. se o fluxo estiver bichado, velho, aí... Não, o fluxo, as regras estão, por sinal, é porque as regras que do físico para o eletrônico mudam muito pouco. Porque a gente pode fazer uma força-tarefa, entendeu? Não Assim, tem ó, olha, Não olha tem nem todas as como fontinhas e você... atualiza. Sabe, não é tão complicado assim, olha, vai batendo as interfaces e vai batendo e vai atualizando. Isso não é um trabalho tão complicado. Agora, o trabalho da raciocínio, né, como é que se quer a funcionalidade que está escrito lá no caso de uso, se ela não está batendo com a realidade, aí endoidece o mundo. Que a gente quer comentar de documento, né? Aí esquece, de técnico numa cerveja, que não vai chegar no fim. Não, deixa eu só... Quer comentar? Não chega no fim. Não chega cheio de regras. Não chega. Tá, aí ele diz que seria comentário. Histórico. Só esse aqui. Comentário. Ele diz então o primeiro passo lá, é esse? Ele diz assim, o caso inicia quando o ator solicita o cadastro do comentário. O cadastro do comentário é esse aqui. Perfeito. Solicitou o cadastro comentário. Solicitei. Vamos lá, gente. Aí Aí, você tem dados necessários à realização do cadastro. Comentário. A1, vamos ver qual que é os campos. Já chamo lá. Ah, quer? Ó, aí você apresenta esse A1. A1 é o quê? Visualizar e começar. Visualizar comentário. Ó, o visualizar comentário está antes. Eu visualizo o comentário e depois eu tenho... Depois você abre lá. Sobe lá. Verdade. Sobe o fluxo principal. Coleta dos dados é necessário para a realização do cadastro comentário. A1. Aquele só a segunda opção. Não, tá seguindo ainda. Tá seguindo? É porque ele não é obrigatório, viu? Você É, pode porque visualizar É o porque é o seguinte, imagina que você está cadastrando o primeiro comentário. Como é que você vai visualizar o comentário? Você está falando do pessoal de texto fora. Não, mas ele já tem uma tela. Essa tela Sim, mas só que não tem comentário. Como é que você vai visualizar um comentário? Deixa eu falar uma questão. Entendeu? Tá certo. Por isso que ele Então coloca tá, a função ótimo, alternativa. melhor ainda. Estou ficando feliz. Não, eu quero dizer o seguinte. Mas é isso mesmo. Porque não abre aquele conjunto lá para É uma preocupação. abrir Uma preocupação assim. seguinte. A gente precisa ter uma referência do que é o real atual, certo? É porque é o seguinte, às vezes você fala assim, eita, é o caso de uso que está errado, conserta. Não, é a aplicação que está errada, conserta. Então Não. precisa ter um ponto de partida, eles vão lá ficar loucos. Se você falar para mim quem está assim, certo? o caso de uso está atualizado, Quem que está a certo? gente vai começar, vamos supor, Funcional. nós iremos começar Tá a testar certo, os é a testes aplicação. funcionais. Eu vou virar para você e vou falar assim, baseado nessa documentação aqui, a aplicação não condiz com a documentação. Tem um defeito. Ou é documentacional ou é na aplicação. Eu direciono o defeito para quem? Vou falar isso para você. Direciono para quem? Atualização de documentação ou correção de aplicação? Um erro a gente identificou, suponhamos. Eu estou só te mostrando a importância da documentação estar condizente com a aplicação. Tá, então. Mas eu acredito que vocês vão ver é essa questão. Tipo, que eu coloquei aqui. Pesquisa. É que aqui no caso eu peguei um que vocês dizem que está certo, né? Que Não, é porque não tem como você, por exemplo, não tem como você... Ele vai apresentar os dados necessários à realização do cadastro, comentário. Aí você fala, pô, mas lá eu vi o comentário primeiro. Por quê? Porque já tinha um comentário cadastrado. Se não houvesse um comentário, seria para o fluxo alternativo que ia para Esse lá. caso justo também é importante para você entender a regra, por exemplo, para cadastrar um processo.
Em que momento que eu vou aplicar aquela regra? Qual o momento que ele vai cadastrar? Isso aí você vai Qual o momento conseguir. que ele vai acessar a listagem de processos? Onde que esse processo vai estar sendo encaminhado para uma pessoa lá na frente? Isso aí você Ele vai precisa conseguir. disso. Isso aí você vai conseguir. Ele precisa desse tipo de cadastro. Essa documentação ela é fundamental. Não, isso aí isso tá bonito. E é a condição mínima para que a gente comece a trabalhar. Agora sim, é Sem essa importante, documentação não adianta. assim, essa documentação, quem tinha feito foi a fábrica. Então, eu e o Silvio, Essa fábrica já foi. não, ela ainda está fazendo. Então se a gente Mas ela solicitar, não mexe nessa se a documentação. gente solicitar Ela alterações, está fazendo no eletrônico, não mais o físico, porque o físico quem absorveu fomos nós. Tá, aí vocês Só têm que analista nós de negócio, não atualizar. temos analista de negócio para atualizar. Não tem. É o que eu te falei, minha equipe tem um cara. Eu que. então a gente sei lá, tem que ver como é que vai equacionar. Porque Agora não sim. adianta a gente absorver qualquer sistema que seja com a documentação que não seja adequada dentro Mas- dos padrões que a gente queira, entendeu? Então, Isso aí mas não a tem jeito. documentação, é isso que eu estou falando. A documentação, ela em questão de regra de negócio de fluxo, ela tá ok. Mas aí a gente tem certeza que ela não está ok em termos de interface. Então, De interface. beleza. O que eu falei é o seguinte, se for isso, a gente tem que fazer um trabalho, aí tem que ver como é que a gente vai viabilizar Mas aí, o acerto disso. tá, entendeu? qual que era a minha, agora assim, qual que era a ideia desse esforço? Primeiro, eu acredito, se for necessário, colocar isso aqui no teste link. Certo? Passar a documentar isso aqui no teste link. Depois, fazer a gravação do Selenium. Depois testar. Tá? Não, depois de testar. Depois do teste link, a primeira Então, coisa que você vai fechar a fazer depois disso É testar. é Testar. testar. Mas o testar que você está falando é o quê? Entrar na O ser munheca humano- lá Então- e sentar um pau. Então, Vai mas ter- esse na hora que testa, você já não pode fazer a gravação? Não, se Não, só que tiver o quê? Aí eu vou gravar um erro, vou filmar um erro, não posso. Ah, então vocês querem Passar passar o por CD. tudo. Nós temos que depois estabilizar a aplicação. Vocês Eu vou te falar isso. isso. Não tem Isso problema. é Já tá sério. testado. Porque, olha só, Vai esse voltar. teste Tem que ele está falando, o que acontece? Ele faz a validação tanto da front-end, da regra de negócio, da documentação. Se é ali que você encontra, fala, ó, a aplicação está correta e o documento, não, é o documento, acerta o documento, vamos de novo, agora está correto. Então, quando você passar disso aqui, passa as três coisas, vai, front-end, regra de negócio e documentação, passa ok. Na hora que a gente homologar, quer dizer, colocar homologar, validou, olha, esse modo, será que já quer qual modo que vai ser lá? Foi tudo testado e os erros que a gente encontrou foram corrigidos, retestados e está ok. A gente congela, filma Ah, entendi. e fala assim, ó, está aqui a documentação, o aplicativo e a filmagem. Congelou. Tá certo? Aí eu garanto que se der uma manutenção nesse aqui que foi testado já, a gente faz o quê? Eu vou garantir a integridade da aplicação diante da manutenção que foi feita. Faço de novo rapidamente e congelo novamente. É isso que é o processo. Tá. Esse Então, teste assim, para eles não vale a pena. Selenium, Enquanto eles é. estão testando. É. Quando eles estão testando, Testa vai dar humano, isso, dá pau. humano. Mas isso é Eles vão uma- fazer vários testes. Isso é uma Testes visão, pesados. isso é uma visão assim, normal, tá? De todo mundo que acha que, eu vou automatizar os testes, então um cara vai e automatiza o sistema. Não, Não tem Não. jeito. eu só consigo executar isso a partir do momento que eu tenho uma versão estabilizada. Exatamente. tá. A versão estável nós temos. Beleza. Foram feitos testes exploratórios nela. Não foram validadas todas as regras negociais. Pode-se ter feito teste unitário, concorda? Não. Teste pessoal, unitário vai me garantir o quê? vamos só para vocês entenderem, nós temos dois cenários. A versão eletrônica, Tá. que essa tem teste unitário, só não tem casos de uso. Não tem caso de teste. Não, tem casos de teste, tem casos de uso, tem casos de teste. foi testado. Seguiram os casos de teste para execução, registraram. Teoricamente sim, Ah, mas não está no teste link como ok lá, né? mas não tem teste link porque eles não adotaram. Então a gente tem que Tá. refazer. Isso aí Beleza, a ó, gente fala de cara. tá, esse é o eletrônico, certo? Esse aí a gente vai ter que refazer os testes, mas fala o outro agora. Agora, a versão 3, que é a que vai, ela tem os casos de uso, não tem teste unitário, tá? Porque eu só tinha um carinha para fazer e eu tinha que desenvolver tudo em um ano.
não tem os... Teste link também não. Não tem teste link. Então você vai ter que ser testada pra cacete. E não tem caso de teste. Só tem os documentos e regras negociais definidas. Definido. Tá. Então, Porque na hora que foi para construir, porque eles iam fazer a de teste e tal, eles falaram que não iam dar conta de entregar tudo em um ano. Então falou, não, a gente vai absorver isso tem que estar pronto logo. Até porque quando chegar o momento a gente tem que ter o produto pronto. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Qual dos dois a gente vai pegar? Os dois, né? Tem um eletrônico, os dois. Então a gente tem dois tipos de trabalho aí, tá certo? E aí, a partir daí, a gente já está começando a entender o nosso escopo. E aí eu quero saber qual é o prazo, qual é a data, qual é o objetivo de entregar esse sistema lá dentro do MEC redondo. Tem-se isso já? Não tem data definida. Porque aí eu defino, O que nós vamos eu fazer defino a o partir grupo, de entendeu? agora, o que nós vamos fazer a partir de agora é justamente isso. Eu defino o grupo que precisa para atingir o objetivo. Avaliar qual é o tamanho do trabalho, relacionar as atividades que precisam ser cumpridas e aí colocar prazo. Em cima da mão de obra que a gente tem. É isso, eu quero um prazo, porque aí eu sei qual é o esforço que eu preciso, eu falo assim, eu preciso de 2, de 3, de 4, de 5, de 10. De um. E ele deve estar trabalhando na condição. Não, agora já comecei a entender o escopo. O detalhe a gente vai começar a montar a partir de agora. Deixa eu fazer uma pergunta. Juntamente com o Rafael. Aquela apresentação que foi feita pela vez, estava com uma intenção de você fazer trabalho com desenvolvimento descentralizado. Outros órgãos trabalhar na parte de desenvolvimento. Qual é o outro órgão que ia trabalhar no desenvolvimento? INEP ia trabalhar com desenvolvimento. Isso, tá. Quem ia fazer o procedimento de criação do banco, de instalação? Aqui mesmo ou INEP também? Você fala da infraestrutura de desenvolvimento? Isso. Seria inicialmente seria lá no MEC, depois decidiram ser no INEP e agora voltou para ser no MEC. Eu acho que devia ser no MEC. Não vai ser no MEC. Agora, qual é a estrutura que o INEP tem de desenvolvimento? Tem uma fábrica? Ambiente de integração, todas essas ferramentas. Desenvolvimento, vai estar tudo no MEC? Mas, Não, desenvolvimento não. Vai estar No INEP. Certo. não. É porque Aí o que aconteceu? Ia ser o ambiente de integração contínua, que é tudo isso que vocês estão falando, né? Ambiente de desenvolvimento, ambiente de homologação, ambiente onde vai rodar, era previsto para ser no MEC inicialmente. Aí o MEC não tinha perna, foi no INEP, o INEP acabou não fazendo porque... Também não tinha perna. Aí voltou para ser no MEC, mas no viral do ano também veio o Enem, e aí acabou eu fazendo aqui. Essa parte. Mas o Thiago já startou esse procedimento. Mas está para ser no MEC. Mas porque como nós tínhamos muita coisa para adiantar, e assim, eu já criei um ambiente. A ideia é que esse ambiente que está aqui seja o mesmo que vai ser feito no MEC e eu vou desativar isso aqui. Tá. Tá? Mas assim, ambiente de desenvolvimento. ambiente de desenvolvimento e homologação. Porque a gente tem a ideia seguinte, que o ambiente de desenvolvimento é ambiente de desenvolvimento, o ambiente de teste é ambiente de teste. Na verdade aqui são 4 testes, aqui são 4 ambientes, o de desenvolvimento, o de integração, né, que faz toda a questão, e depois o de teste, tá? Depois a homologação de usuário. Tá, esse de teste já tá criado, não? Já tem todos os ambientes. Aqui no ICMBio. Criamos até uma VPN para os órgãos acessarem quando tivessem as fábricas para desenvolver. O ambiente de teste é importante, o ambiente de teste está segregado aqui. Né? Mas isso não é, isso aqui é temporário. Não, perfeito, não, perfeito. Só para o seguinte, a ideia é que a gente inicialmente, né, Silvio? Inicialmente a gente venha para cá para a gente absorver mais. É porque isso é importante, o que o Fernando está falando aqui. Inicialmente, a gente vai fazer todo o planejamento aqui. O Rafael já preparou uma sala para alocar o pessoal do MEC aqui inicialmente, para a gente montar todo o planejamento de configuração de teste para a ferramenta. Posteriormente, a gente vai para lá também. Perfeito. Na verdade, já está instalado, o ambiente já está até criado lá, o ambiente de teste lá. O ambiente já está... Pois é, mas aí tem toda uma coisa ainda que tem um teste unitário por trás, tem que fazer. Então, assim, tem que fazer... A gente tem que começar a startar essa questão, a gente starta a questão de passar a
o ambiente para lá, mas já iniciamos os trabalhos nesse Claro. ambiente aqui. Claro, não, exatamente isso. Porque vocês lá no MEC, vocês vão precisar de um cara que conheça Jenkins, um cara que, Você entendeu? não tem nada. Entendeu? Tem que, então tudo isso a gente tem que trabalhar. Então, enquanto vocês estão... A execução dos testes unitários, você disse que você só está somente com um desenvolvedor aqui, certo? Então, Era de criado naquela época. Agora não, agora ele está com equipando mais de 300 pessoas. Ele vai ter que... Então você já está aumentar tendo a a execução de capacidade. teste para a versão 3. E testes unitários. não, para a versão eletrônica. Eletrônico, só eletrônico, só a parte que eles construíram não tem. A parte que foi Oi, feita Thiago. pela fábrica existe, Tem. entendeu? Que é o eletrônico. Tudo, meu Então, cara. eu tô falando Isso, quase com a não. outra. A outra nós vamos ter que fazer tudo. Tá andando bem aqui, É. cara. Esse é o. Tamo Esse é aqui, o- A ó. gente recebeu agora. Vai falar. Pô, Porque até então a gente entendia que tinha tudo. É, o teste unitário. Sim, sim, estamos conversando aqui, todo mundo aqui. Tá fluindo bem. Assim, é isso que eu quero saber. No final da tarde a gente Preciso dá um calibrar. feedback aí. Acho. Tá Você certo? vai de manhã Preciso e à calibrar. tarde, eu acho. Uma coisa que seja relativamente Tá bom, proporcional beleza. à equipe de desenvolvimento. Tá certo? Perfeito. Porque assim, eu vou receber uma coisa que já está pronta, beleza. Mas eu vou ter uma evolução ali. E eu preciso entender essa velocidade desse sistema. Senão eu vou entrar na esteira e já. Não, a evolução do que você fala? A evolução não estamos entrando numa nova versão de 3. O que ele está falando é o seguinte, o físico não existe no teste limpo. Então isso vai ser tudo construído. Só que não está. Por a gente. Essa equipe de teste vai fazer o quê? Toda a configuração dos testes da parte do físico, No teste no limpo. teste limpo. ok? Isso. Nessa passagem, eles vão fazer todos os testes. Então, nesses testes, pode demandar ações para que você ou corrija Isso. a documentação ou corrija o sistema. Isso. A sua equipe vai ter Não, força aí é o que- necessária para poder A responder documentação, a esses requisitos. não, aí é o que eu tô falando. A documentação a gente não tem. Porque a documentação, ela foi, Pois é, ela da fábrica. ela Apresentou vai ter nós que arrumar alguém nós para temos que isso. fazer Isso. a- Coloca isso aí. que é Fazer uma coisa que o equipe lá minha já Mas é o seguinte, você vai ter pessoa para identificar se o problema está na documentação ou no sistema, você vai ter essa pessoa. Quando o teste demandar fez o teste, Eu só não tenho- condiz com a documentação. Então, ou só o tem sistema desenvolvedor? ou- eu só tenho um desenvolvedor. Então, a equipe dele é de um. Não só. Então, mesmo que seja um problema da aplicação, se Não, imagina tem que eu vou problema, começar não, aí a minha metralhadora giratória É de por isso que O que eu tô querendo? É por isso que eu Vou matar o cara. Não, o que eu tava. Certo? Só para Por isso você. que eu perguntei se o seu processo de Matar o cara. desenvolvimento descentralizado já estava em execução. Não, o que Porque acontece? uma pessoa só você. Não, mas é isso que vocês entendem. Eu tenho um processo de desenvolvimento descentralizado com as fábricas aqui hoje. Nós temos 18 projetos em execução, que 4 fábricas desenvolvem. Tá? Aí o que acontece? Esse aí eu precisei, porque a fábrica não ia conseguir. Então esse aí a gente colocou para dentro. Internalizou a parada. Não, eu É. entendi, mas assim, o Continua com um. escopo que nós estamos entrando. Não, aí O o que escopo que nós estamos entrando é SG-DOC e DOC eletrônico. Não, aí o que Fechou. acontece? Na conversa, lá no planejamento que a gente fez, no acordo do MEC e NEP, a gente teria, eu garantir a manutenção da versão na produção, que é a SG-DOC 3, entende? É a que vai, né? Aqui vai, a 2, enfim, aqui com esse carinho, porque provavelmente os mesmos problemas daqui e de lá seriam os mesmos, certo? Mas a gente começaria a criar essa equipe com a fábrica do INEP, onde tá. seria utilizada a mão de A obra. fábrica de INEP vai compor a tua equipe. Era para usar, Que é um, passaria a ser, sei lá, 3. que começaria a fazer esses trabalhos que vocês estão falando. Só que isso não aconteceu. Mas aí é Miari. Aí é Miari. Não, pois é, eu já vou tratar isso. Porque Você tem que chegar lá pra ele e eu falar, tenho ó, certeza, a nossa metralhadora giratória Pois é. é pesada. Vai sair erro, Vai porque sair, lá pois é. desculpa, mas vai sair. Não. Aí eles vai sair. entrariam. Aí eles entrariam. Aí vai sobrecarregar esse um que você tem aí e ele vai ser o gargalo. Não, o Ele vai um chegar, aqui- reunir, colocar numa sala e vai esmurrar ele. Esse a ideia é que esse ele daria manutenção nos problemas que venha a produção. Tá, Sustentação. e hoje você já está com ele trabalhando no desenvolvimento da versão 3. E hoje tá.
Então ele está desenvolvendo e dando sustentação. Tem um outro carinho que dá sustentação, mas Esse é um gargalo incrível aí, viu? é 1,5 que eu tenho. Um gargalo foda. E o Carlão, o que ele tá fazendo aí? Carlão, pô. Carlão só enrola, essa velho. apresentação aí. Gerencio tudo isso aí, pô. Eu tô mandando esse boteco, já tá aqui no meu bolso, né? Você está igual no MEC, tem 50 gerentes e um desenvolvedor. Puta merda. Então assim, e o esforço, na verdade, a maior luta que teve desse trabalho era exatamente porque o órgão, ele gastou, o ICMBio, ele gastou acho que 5 milhões em software, desenvolvimento de software. Tá. Milharal. E aí o que acontece? Só que é meio ambiente. Então agora está tendo uma pressão de que tem que se gastar 5 milhões não em tecnologia. Então foi uma ação estratégica de juntar força com outros órgãos, porque o produto é bom, é de interesse de todos. E aí podemos fazer um grupo de desenvolvimento mais consolidado para esse projeto constante. Tá. Aquela pergunta que eu te fiz que você falou que é só responder na hora. Vocês já fizeram a apresentação para o Ministério do Planejamento? Tá. Aí fizemos então com o Ministério, e aí nessa última reunião do Ministério, eles se propuseram em fazer um edital para contratar, só que tem esse vertente A possibilidade do e-processo. do e-processo, mas se a gente conseguir, a ideia, a estratégia é se a gente conseguir publicar logo no SGDoc isso que eu já estou fazendo, O SGDoc no SPB lá. no SPB, é bem provável que Vira padrão e aí O invariavelmente não vai vai ser ter, isso. não vai ter argumento sustentável invariavelmente. para fazer. Então esse Todo mundo banheiro. já, então assim, já preparei a documentação também para registrar lá no INPE como software público.